agora o programa Falando de Saúde, dicas de saúde, entrevistas e muito mais. Apresentação Tony Alencar. Falando de saúde. Falando de saúde. Conteúdo para uma vida melhor aqui na sua Cultura FM. Muito bom dia, são 9h mais 7 minutos, sejam todos bem-vindos, está no ar o programa Falando de Saúde. Muito obrigado pela audiência, você que está acompanhando o nosso programa a partir de agora, neste sábado. Muito bom dia, que Deus abençoe. E a partir de agora tem muitas informações da área da saúde, dicas valiosas para quem está sempre acompanhando o nosso programa. E fica aguardando, né, o final da semana para justamente acompanhar o programa Falando de Saúde. E eu fico muito feliz que quando eu tenho a oportunidade de conversar com as pessoas nas ruas, né, elas falam muito bem do programa Falando de Saúde. Graças a Deus que a gente tem conseguido, né, alcançar os nossos objetivos, que é justamente levar conhecimento para todos os cantos, né, da nossa região. E hoje eu tenho aqui a grata satisfação de receber nos estúdios nossa parceira, a doutora Marília Costa, que é médica geriatra, para a gente, né, aproveitar para trazer conteúdo de qualidade. A doutora conversava comigo sobre um tema que é muito importante que seja tratado, porque isso pode inclusive prejudicar, né, em tratamento, né, pode prejudicar a saúde da pessoa idosa, que é justamente quando o idoso esconde a doença, né? Muitas vezes ele está sentindo algo, ele está passando por alguma situação, mas ele não conta, né? Ele não revela, né, o que é que está acontecendo. E hoje a gente vai aproveitar para discorrer sobre esse tema, e nada melhor do que uma médica que é especialista na área, né, de quem realmente cuida das pessoas idosas. Doutora Marília Costa, é um prazer recebê-la. Muito obrigado, né, pela parceria em 2024 e também por sempre estar trazendo temas relevantes, né, que causam, né, uma reflexão na população. Seja bem-vinda, bom dia. Bom dia, Tony, obrigada. Bom dia aos ouvintes da Rádio Cultura, é sempre um prazer. E eu sempre fico pedindo a Deus orientação, né, do que falar para que isso possa impactar vidas, para que isso possa modificar vidas. E realmente esse programa, o seu programa, Tony, tem uma diferença muito grande, porque impacta as pessoas, leva um conhecimento que a gente consegue falar numa linguagem acessível, que as pessoas começam a refletir. E a gente tá falando de vida, né? E assim, eu acredito que faz sentido a nossa vida ser dessa forma. Influenciar o outro, né? Com coisas boas, para que cada vez mais a gente tenha qualidade. Uma boa influência é sempre importante. Doutora, para a gente entrar logo no tema, acho que é importante a gente falar um pouquinho, como é que a doutora tem lidado com esse tema, que eu acho que deve ser muito recorrente, né? Que a pessoa idosa é aquela pessoa que esconde a doença, né? Esconde o que está acontecendo com ela, e que isso muitas vezes lá na frente, né, não vai ter mais como esconder e vai prejudicar até num tratamento, né? Então, para falar um pouquinho sobre isso, tem sido recorrente essa questão? O que é que a doutora tem observado no consultório sobre isso? O idoso, quanto mais frágil ele fica, mais ele esconde doenças. Como assim? Primeiro, o que é o idoso frágil? O idoso frágil é aquela pessoa que ela já não consegue mais fazer as suas atividades básicas do dia a dia, que às vezes precisa de a ajuda de um familiar ou de um cuidador para tomar um banho, ou pelo menos para dar um suporte, porque ele tem um medo de cair, para se vestir, às vezes até para colocar a comida. Então ele vai sentindo várias coisas, só que ele não quer mais falar sobre isso, porque ele tem medo. Ele tem medo de ser internado, ele tem medo do filho ter que levar no médico, ele tem medo de ir ao médico, sabendo o que é que o médico vai falar, porque ele já pensa no pior, ele pensa que pode ser algo muito ruim e vai encher de remédio. E já pensa assim, eu já tenho tal idade, então eu não melhoro. Então ele começa a esconder, ele começa a guardar alguns sintomas. E aí e esses sintomas, depois chega um momento que ele não consegue mais esconder, porque vai se manifestar, né? E às vezes quando vem mostrar para que a pessoa que está convivendo com ele perceba, já está num nível um pouco maior. E como assim? Vou dar exemplo. Por exemplo, é muito comum o idoso ele se queixar de tontura, de vertigem. Mas quando ele vem a se queixar disso, é porque ele já está com medo de estar caindo. Então ele já está andando, pegando nas paredes. Mas ele já vem sentindo isso há muito tempo. Associado a isso, muitas vezes também ele tem dor no estômago, aquele peso, aquela gastura, agonia, mal-estar, né? Que eles referem de várias formas. Então, dessa forma,
eles costumam dizer, eles não falam porque acham que é da idade. E aí vem o quê? Queda. E normalmente eles também escondem as quedas do filho, porque como não quebrou nada, graças a Deus não quebrou nada, não tem nenhum hematoma aparente, ele diz que foi uma queda boba, é besteira. Tanto é que quando a gente pergunta isso no consultório se tem queda, eles negam porque acham que é irrelevante. Mas tudo é relevante. Então, normalmente por trás de uma tontura, por trás de uma queda, existe uma fragilidade, existe uma fraqueza muscular, existe uma alimentação errada. Existe um sono irregular, existe o uso de medicamentos de forma errada. O tratamento às vezes até está certo, mas está tomando da forma errada. E aí, as pessoas que convivem, os filhos e os cuidadores não vão percebendo alguns sinais, como por exemplo da memória. Então, prestem atenção, né? Eu digo que a gente sempre tem que conhecer o nosso corpo, a nossa forma, mas a gente também tem que estar atento às pessoas de quem a gente cuida. Porque o corpo mostra, sabe? Mostra detalhes. Mas você precisa estar com um olhar atento para você perceber esse detalhe. Porque senão, quando você vem perceber, já está num nível bem mais elevado. É bem interessante o que a doutora está colocando, gente, que é o seguinte: o idoso não é, ele esconde porque ele quer esconder, ele esconde pelo fato de que numa situação que ele esteja, né, ele está, como é que eu posso dizer, ele está, é como se ele estivesse dando trabalho, né, para a família, e ele se sente incomodado pelo fato de ele estar, né, tendo que precisar de ajuda. Então aí ele, quanto menos ele, vamos dizer assim, incomodar, né, aquele familiar, o filho, né, o neto, enfim, sobrinhos, sobrinhas, melhor ele acha que vai ficar a situação, mas na verdade fica pior porque ele está aguardando aquela doença. Então isso é bem interessante. Entra também dentro daquele quesito, né, doutora, de que o idoso muitas vezes ele acha que sempre é um fardo, né? E a gente já falou de outras oportunidades aqui, e na verdade não. Eu acho que todos nós iremos envelhecer, e quem tiver essa, vamos dizer assim, essa proeza de chegar à terceira idade, né, que tem isso também. Não é todo mundo que chega aos 70, 75 anos de idade, 80. É muito difícil hoje por conta da qualidade de vida. Mas ele também cuidou daqueles, né, cuidou dos seus filhos, né? Acho que nada melhor do que realmente, se ele necessita de um apoio da família, não custa nada, vamos dizer assim, não é problema, não é assim, não tá fazendo nada demais, tá ajudando o pai, tá ajudando a mãe, né? Um familiar, né? Exatamente. E outra coisa também, Tony, é uma via de duas mãos, né? É uma mão dupla, que eu costumo dizer. Por exemplo, santo de casa não obra milagre, não tem esse ditado? E aí, quando assim, a médica tá falando, então eu tô falando sempre como se eu estivesse falando de terceiras pessoas, mas eu trago o exemplo da minha família. Ontem minha mãe, por exemplo, ela teve febre, e aí minha irmã falou, foi conversando outras coisas e disse: mãe teve febre, passa lá pra tu ver ela. E nisso, passou pelo sentido, na correria e tal. E aí quando eu fui falar com elas, por que a senhora não me disse? Ela: não, minha filha, você é tão corrida, você é tão ocupada, não sei o quê, não quis incomodar. Não vou lhe incomodar. Não quis lhe incomodar. E aí por isso que a gente tem que estar falando. Às vezes eu penso que eu tô sendo muito repetitiva nas minhas falas, mas assim, o básico funciona. Não existe mistério para você ter uma qualidade de vida, para você ter saúde. O básico funciona. Basta você fazer as escolhas corretas, basta você seguir as orientações corretas, que você seja influenciado pelas pessoas corretas, porque dessa forma você consegue envelhecer com funcionalidade. Lembra dessa palavra, você jovem que está nos ouvindo. Funcionalidade é o que vai lhe manter com independência, é o que vai lhe levar lá para seus 80 anos de idade, conseguindo tomar banho, se vestir, comer, fazer feira, dirigir. E a depender de suas escolhas, das influências que você coloca para o seu corpo e para a sua mente, você também consegue ainda trazer proteção para a sua memória. Então, assim, o envelhecimento é certo. É certo, né? Se a gente não morrer antes, a gente vai envelhecer. E aí, quais são as nossas escolhas que a gente está fazendo para que a gente se mantenha com independência? Então, eu não quero dar trabalho. Ok, mas o que é que você está fazendo para você não dar trabalho?
Então, às vezes é pesado falar dessa forma, mas o que é que eu estou fazendo para que eu não vá dar o trabalho? E outra coisa, o que é dar trabalho? Às vezes não querer falar as coisas, às vezes não querer ajudar, você está dando mais trabalho. Então, às vezes é melhor você se permitir ter essa humildade de dizer: Ei, eu preciso de tua ajuda, tu pode me ajudar? Então é porque muitas vezes a gente não quer falar sobre isso, porque a gente tem vergonha, porque a gente não quer mostrar nossas fragilidades. Então eu vejo muito idoso às vezes não querer usar uma bengala, às vezes é transicional, às vezes precisa porque teve uma lesão muscular e precisa, mas não quer porque não. Eu não preciso. Aí quer andar pegando numa parede e outra que não tem essa estabilidade e cai. E às vezes usa uma postura corporal, fica aquele encurvadinho, causando mais dor, porque não quer pegar uma bengala, porque associa a uma coisa ruim. E muitas vezes só precisa ser explicado várias vezes, de várias formas, para que ele possa entender. Doutora, até aproveitando também, eu percebo em algumas situações isso. Não sei que com a rotina do seu consultório, se isso é levado, assim, se é também percebido. A gente tem algumas pessoas que estão se aproximando da terceira idade, né? Mas tem gente que não aceita não, viu? Chegar dizer, não quer nem que seja chamado de senhor nem de senhora, né? Não, o senhor está no céu, né? E tem pessoas, a doutora falando aí, não quero pegar a bengala, tal. Tem gente que realmente não chegou na terceira idade, mas é como se ele não tivesse preparado, né, para os desafios da terceira idade. Dos 60 mais, que estão chamando assim a nova nomenclatura. É percebido isso também no consultório? Tem gente que tem, não, eu não sou velho não gosto de falar a idade e tal. Enfim, existe isso mesmo também? Existe. E como isso atrapalha a sua vida, né? Como isso... quando a gente diz assim, termo pejorativo, é quando você associa algo ruim. Então, o envelhecimento, o idoso, quando você pensa na primeira coisa que vem em sua mente quando vem idoso, você pensa em alguém doente. Você pensa em alguém que está encurvado, com a bengala, tristinho no cantinho. Então você nunca vai pensar num idoso correndo, fazendo academia, indo para um evento. Você não vai associar isso, porque a gente sempre pensa no envelhecimento associado a alguma doença. Infelizmente. Então, no consultório é muito comum os filhos que já são idosos também, que já têm mais de 65 anos de idade, mais de 60 anos, que levam os pais que têm 80 e pouco, eles não se colocam nesse universo. Então, já chega a minha vez. E eu penso, já chegou, né? Já chegou a sua vez. Você já tem mais de 60 anos e você já precisa de um cuidado diferenciado. Você que tem 40 anos de idade já precisa de um planejamento diferenciado, porque o metabolismo do seu corpo já não é mais o mesmo. Exatamente. Então você precisa entender o que é a importância do músculo, a importância de um osso saudável, a importância de estímulos cognitivos, então a importância do que o alimento faz no seu corpo. Então quando você começa a entender isso, você já está trazendo uma poupança de saúde para o seu corpo, porque como eu disse, o envelhecimento é certo. Como é que você vai chegar lá? Aí são coisas diferentes, são coisas distintas. Podemos pegar pessoas de 60 anos, se for pensar em cronologia, a gente pega duas pessoas de 60 anos, mas que elas tinham funcionalidades diferentes. Tem pessoas de 60 anos de idade que precisam de um apoio para andar, e já tem outros que pegam peso, né? Fazem academia. Então a idade não determina, né? A gente precisa ver todo o status dessa pessoa. Então sim, é muito comum, e o medo e esse preconceito faz com que você fique peregrinando em vários especialistas, e ótimo, mas o especialista vai olhar a especialidade. Como eu atendi uma pessoa essa semana e ela levou o esposo, que já tinha uma idade mais avançada do que ela, e ela disse que não precisava, acho que ela tinha perto dos 70. Mas muito bem, muito funcional, faz feira, arruma casa, dirige. Então, ela não se enxerga com aquela idade, porque a cabeça tá jovem, né? Digamos assim. Mas ela não tinha o médico dela. E aí eu senti um confronto, pensei, ela nunca mais volta pra mim, né? Com o esposo. E aí ela voltou como paciente, que eu fiquei até surpresa. E foi quase 1 hora de consulta, e no finalzinho eu entendi a dor dela. Eu disse, como uma pessoa nunca olhou para a senhora dessa forma? Como é que a senhora está aí há 50 anos sofrendo dessa forma e ninguém nunca lhe ajudou nisso? Quantas noites mal dormidas, quanto aperto no peito, quanto choro guardado, porque não houve uma sensibilidade para olhar para essa dor.
Mas eu não estou culpando o profissional da saúde que atendeu ela, porque às vezes chegava com uma queixa de dor no estômago, chegava com alteração na tireoide, era uma dor no joelho, então cada um ia tratar aquela dor específica. Mas o geriatra não, o geriatra vai entender com quem mora, com como é, o que come, quanto bebe de água. Parece perguntas bobas, mas faz toda a diferença. Que hora vai pro quarto dormir? Dorme, assim que chega, deita, dorme, bola, acorda quantas vezes, como é o xixi. Então, tudo isso me diz sobre sua alimentação, sobre sua rotina. O que assiste me diz muito sobre a sua mente, os pensamentos. Então, toda pergunta tem um motivo, sabe? Então, ali eu acredito que foi uma virada de chave na vida dela. E que mesmo que seja aos 70 anos de idade, mas foi uma virada de chave. Então, de vez em quando eu... Nunca é tarde, né, Nunca doutora? é tarde. Nunca é tarde para... Nunca é tarde. Por isso que eu coloco alguns depoimentos na minha rede social, porque eu penso assim, isso vai influenciar. Atendi uma pessoa de 85 anos de idade, que disse assim, é o último médico que eu venho, viu? Me trouxeram aqui a pulso, chega com a cara bem feia, não aguento mais, há muito remédio lá em casa, essa dor não passa, quer dar velhice, esse espinhaço não fica bom, não sei o que, não sei o que. Eu, tá bom, vamos ver. Mas não estava tratando da forma correta. Não tinha aquela pessoa que desce na hora correta. Com 20 dias depois volta, e não é milagre. E diz, doutora, praticamente eu não tenho dor. Agora eu preciso de força nas pernas. Então vamos agora procurar uma forma de trazer mais força. Então, claro que eu não vou deixar você com 20 anos de idade de novo. É, exatamente. Mas tem como melhorar. Eu tenho um ouvinte aqui dizendo, bom dia, Tony, quero parabenizar a doutora Marília Costa, né? Meu pai se consultou com ela e graças a Deus ele hoje está bem, né? Um excelente profissional. Deixa eu ver aqui quem é, né? É Glória, né? O nome aqui da ouvinte. Não sei se pela foto tá distante. Tá um pouco distante, né? Mas enfim, obrigado aqui pela... Obrigada. Que Deus abençoe. Pela mensagem. Tem um ouvinte que mandou um áudio, né? Deixa eu aproveitar aqui para trazer o áudio e a gente traz aqui também para que a doutora possa ouvir. Se vocês tiverem também um comentário para fazer, né? Mandar mensagem, fica à vontade, viu? O programa é de vocês também. Deixa eu colocar aqui. Tony, bom dia. Diga a doutora Marília Costa que eu estou escutando o programa dela. Ela está tratando da minha tia com 90 anos e ainda mais é muda e surda. Eu gostei, estou gostando do tema dela hoje. Muito bem. Viu? Edna. Obrigado, Edna, né? Um abraço. Obrigado, minha querida. Enfim, são muitos relatos aqui, né? Sempre as pessoas aproveitando a passagem da doutora aqui também para fazer aqui destacar, né, o tratamento. E como é diferente, uma coisa que eu percebo, nada contra nenhuma especialidade, né? Mas realmente, gente, quem tem que cuidar de uma pessoa idosa é o geriatra, porque como a doutora colocou, eu vejo uma preocupação da doutora até com a sandália que o idoso precisa usar, porque pode contar muito com a questão das quedas, e aí a pessoa idosa, né, já tem aí as suas deficiências naturais, fisiológicas, ou seja, da idade mesmo, né, de alguns nutrientes, e que, por exemplo, uma queda, né, uma lesão, uma fratura, né, já é mais difícil. É diferente de você pegar uma lesão num adulto jovem ou então numa criança, rapidinho vai estar bem, né, vai estar recuperado. E com a pessoa idosa é diferente, né? Então, até isso também a doutora analisa, né? Como é o calçado que está usando, enfim, se está dormindo bem, o que é que está fazendo das horas vagas. Parece coisas bobas, né? Como a doutora colocou no bloco anterior, mas que fazem toda a diferença, né? Todo detalhe importa. Então, quanto mais frágil a saúde da pessoa está, então o detalhe importa. Então, a sandália, que normalmente usa aquelas sandálias japonesa, havaiana, então elas causam instabilidade, pioram a questão de dor, pioram a postura, é mais escorregadia, o dedo não fica no lugar, porque a sandália tem que estar aqui, às vezes eles botam no outro dedo e saem calçando. Então, todo detalhe importa. Eu avalio o aspecto da pele, porque às vezes está uma pele muito ressecada, então traz coceira. Então, quando ele vai coçar a unha, que a pele está mais fininha e ressecada, então cria uma lesão. Então, dessa lesão pode causar um problema maior. Então, aquele machucado ali que parece ser uma coisinha boba, mas isso ali pode causar um incômodo. Então, isso atrapalha, como eu disse, muitas vezes eles se queixam
que o pai não está comendo e quer um polivitamínico, mas às vezes ele não está comendo porque ele está com a dor. Às vezes a dor está tão grande e outra coisa, pessoas que têm mais de 70, 80 anos, eles são muito firmes, assim, para eles virem se queixar de uma dor, é porque a dor é forte. Quando eu vejo, não, doutor, eu sinto uma dor assim, na coluna, quando eu vou pegar um exame de imagem que ele já tem guardado, sei lá, uma ressonância, tem fratura. Então, assim, é dor muito grande e mais aí toma o dipirona ali. O dipirona é muito bom, paracetamol e tal, mas não é só isso. Então, precisa de um tratamento. Às vezes não está comendo porque o estômago está doendo. Então, e muitas vezes eles não conseguem explicar, dizer isso, porque são tantas coisas ao mesmo tempo. É uma audição que não está boa, é uma visão, é uma dor no joelho, é uma dor no estômago. Então, são tantas coisas que se ele for contar tudo, ele vai dizer, vou ver me queixando. Então, se calam. Então, por isso que todo detalhe importa. Por isso que eu olho a roupa, eu olho sandália, eu olho a pele, olho a boca, como é que tá o dente, se tem dente que tá machucando, porque muitas vezes não tá comendo porque tem uma prótese que tá folgada. Aí a família vai tirar a prótese. Então, a autoestima daquela pessoa, porque a gente tá falando de pessoas, então já não tá tão boa. Então são tantas coisinhas. E dessa ouvinte que falou, que eu atendi a tia dela, né, que ela é surda, muda, ela também já cuidou de uma outra, que também era surda, muda. Então, eu olho também para o cuidador, que muitas vezes está mais adoecido do que os meus pacientes. Muitas vezes, então, se ele não estiver bem, ele não administra o medicamento, não faz os exercícios que eu peço, não alimenta, enfim, é um conjunto. Então, é um trabalho, assim, de formiguinha, mas bem complexo. Eu estava até conversando aqui com a doutora, né? Porque existe também, da mesma forma que a gente tem o idoso com todas essas questões, a gente tem também o cuidador. A gente até já falou em entrevistas esse ano a respeito disso, né? Tem muitas pessoas que são responsáveis por essas pessoas idosas, né? Pelo parente, né? Pelo pai, pela mãe, e muitas vezes ela também está necessitando, né? De uma ajuda, e é observado isso, né? É observado de que também aquela pessoa tá um pouco exausta, né? Pelo cuidado, pelo trato. Eu conheço muita gente que, né, trata realmente assim o pai e a mãe, que já são idosos, né, com assim um zelo muito grande. E muitas vezes esse zelo, né, ele acaba também, vamos dizer assim, passando aquele limite, vamos assim dizer, prudencial, e que qualquer coisa que acontecer, a pessoa se sente culpada, enfim. Então, um excesso, né? O excesso daquele cuidado muitas vezes é um martírio para o cuidador, né? Isso. Então tem que ter também, é uma linha muito tênue, né? É uma linha que você está ali seguindo e qualquer coisa pode realmente abalar também o cuidador, né? E todo excesso esconde alguma coisa. Então, às vezes você está ali cuidando muito, às vezes pode ter culpa por trás, às vezes pode ter uma relação que no passado não foi tão boa e você está querendo recompensar agora. Tem muitas coisas que por isso que a importância da terapia, do acompanhamento com um psicólogo. É importante para o idoso, para ele entender essa nova fase, esse novo ciclo que está vivendo. E também é importante aquele filho que se tornou cuidador, que muitas vezes vai ter que ver seu pai ou sua mãe despido, nu, para dar um banho. Então, como isso, né? Eu acho que deve ter chegado muitos relatos já para a doutora em relação a isso, né? É difícil daquele às vezes não viu o pai nem de short, porque o pai só vestia calça, porque o homem não mostrava as pernas, porque eu tenho pacientes dessa época, e de repente a filha tem que dar o banho, porque não tem um homem, né? Para fazer isso, o filho macho. Então, é outra coisa também, né? Um outro desafio. Trocar uma fralda, então tantas coisas. E quando você pega uma pessoa que está lúcida, né, quando esse idoso ele é lúcido, ele entende tudo aquilo, mas ele não pode fazer porque tem alguma limitação motora, e o filho ou a filha tem que fazer aquilo, então é outro trauma. Então eu consigo olhar para isso também, e deixam passar despercebido porque acha que isso é besteira, o pudor não é besteira, isso influencia muito, porque vem vergonha, vem tristeza, gera tantas coisas. E o cuidador muitas vezes ele se anula, quer deixar a sua vida, deixar às vezes o seu trabalho para cuidar daquela pessoa, mas daqui a pouco ela não vai ter mais a vida dela.
Então ela vai estar muito cansada, daqui a pouco vai estar irritada, daqui a pouco vai estar fazendo coisas que não faria antes. E por quê? Porque está cansada, porque está sobrecarregada, porque vai ser um trabalho 24 horas por dia, todos os dias. Então a gente precisa entender que o descanso é merecido. E não é abandono, não é negligência. Vamos organizar aqui a escala, porque esse final de semana eu vou sair, vou me divertir, vou descansar. E realmente é descansar. Isso, e sem culpa. Exatamente, né? Isso é importante. E tudo com o diálogo, né? Com uma boa conversa se resolve, né? Para se montar uma escala, para poder justamente fazer algo para não sobrecarregar, né? E também não ter o adoecimento de quem está cuidando, né? Olha, o ouvinte colocou aqui, olha, bom dia, sou ouvinte fiel do programa, né? O programa com a doutora Marília é diferenciado, não desmerecendo os outros profissionais, né? Doutora, meu pai é muito teimoso, né? E não fala o que está sentindo. O que faço para ele falar, né? O que está sentindo. Programa maravilhoso, é um ouvinte aqui que está relatando isso. Existe algum tipo de técnica, doutora, para então, né? Com um jeitinho chegar, pai, estou sentindo o senhor diferente, está sentindo alguma coisa? Como é que faz então para tentar fazer com que o idoso realmente fale o que está sentindo? É a conexão mesmo. Por exemplo, eu vou trazer para Alice, né, minha filha, que está aí com quase 4 aninhos, que já tem um entendimento bom. Então, muitas vezes, se eu disser, Alice, me conta o que aconteceu no seu dia. Ela vai dizer nada, então vai continuar olhando para a televisão e nem prestar atenção. Mas aí você brincando, você vai fazendo perguntas, você vai distraindo e daqui a pouco vai falando. E você vai ter que, de novo, muitas vezes se reconectar, né, com seu pai, com sua mãe. Então, às vezes é sentar na mesa, lanchando, almoçando, em uma conversa, e aí você vai fazendo aquela pergunta, tá sentindo dor? Como é que tá aquelas dores? Você vai fazendo perguntas direcionadas, intencionais, mas entre uma conversa e outra, para ele entender que você se importa. Muitas vezes a outra pessoa precisa saber que você tá ali se importando. E nessas conversas que não é pontual, não é única, né? Então isso é no dia a dia, ele vai entendendo que você está se preocupando. Então, o idoso, ele sente você no olhar. O mover, socorrer, e ele presta atenção quanto você corre, como se você tá com a carinha de cansado. Então, ele, de novo, ele não quer dar incômodo. Quando a gente usa essa palavra teimosia, quando eles são resistentes, é porque eles também têm a vontade dele. Então, a gente precisa perguntar, o que é que o senhor quer? Por que o senhor não quer ir para o médico? Qual é o seu medo? Me diga, é o dinheiro? Tá com medo dele dizer alguma coisa? É medo do exame? Mas não entende que se não for é pior. Mas não é um confronto, é uma conversa. E quantas vezes for necessário. Não deu certo hoje, a gente tenta um outro dia e por aí vai. Eu estava comentando com o Tony que uma paciente tentou uma consulta 4 vezes com a mãe até que conseguiu. E aí foi aí onde eu fui fazer exame físico, vi ela sem o vestido e identifiquei várias lesões no corpo, entre outras coisinhas. E a filha ficou muito espantada porque ela não via isso, porque a mãe não relatava. Mas como isso ali doía, como isso ali coçava, como isso ali incomodava, principalmente na região de fralda, né, a dermatite. Então, assim, os detalhes importam. E muitas vezes não é descuido, negligência do filho, do cuidador. Muitas vezes é a relação que precisa ser ajustada e precisa do intermediador. O idoso, ele não vai se abrir, e assim também é a vida, né? Uma pessoa não vai se abrir com outra assim do nada, né? Quando não há justamente essa conexão que a doutora está colocando. Então, a chave seria essa conexão. A conexão, e eu não vou nem falar só no âmbito agora do idoso filho, idoso cuidador. Eu falo assim, marido e mulher. Quantas vezes a gente tá sentindo alguma coisa, mas a gente não conversa mais? A gente tá tão no operacional de resolver demanda de casa, de feira, de menino, de escola, de pagar uma conta do trabalho e a gente tá tão no fazer que às vezes a gente esquece, ei, como é que foi teu dia? Bota as pernas aqui, vamos conversar um pouquinho. Tá com dor de... Como é? Tem aquela dor de cabeça, melhorou? Tá precisando de alguma coisa? Então, esses detalhes sutil que faz diferença e que não tem preço, né? Que não tem preço, você precisa só do seu investimento de tempo. Muitas vezes a gente pergunta, mas não para ouvir.
Né? Eu pergunto, mas você parou para ouvir? Porque existem vários tipos de linguagens, né? Principalmente quando é mulher. Mulher tem umas linguagens diferentes. Então, é ter tempo, né? Tempo de qualidade. Então, e o exemplo arrasta. É uma das coisas que a gente fala muito. O bom exemplo, a gente precisa fazer isso dentro da nossa casa, porque os nossos filhos estão nos observando. E eles vão reproduzir lá na frente do mesmo jeitinho. E eu tenho áudios, né? Para que a gente possa ouvir também aqui e trazer os relatos, né, dos nossos ouvintes. Vamos lá, vamos ouvir? Bom dia, Tony. Bom dia, doutora. Tudo bem? Sobre esse assunto aí mesmo dessas pessoas mais idosas, né? Que não quer ficar espido, não quer... tem vergonha, né? Dos filhos, dos netos, que não quer mostrar o corpo. Eu tenho exemplo em casa, porque eu sou filho único e meu avô, primeiro foi com meu avô. Os netos, era quem dava banho nele. Ele ficou 3 anos numa cama e os netos é que dava banho, tirava a barba, e quando era na hora do banho era uma briga, assim, ele queria que tirasse a roupa, que era para dar banho com roupa e tudo, que não era pra gente ver ele nu. E a minha mãe levou ela para fazer uns exames em Serra. Quando chegou lá, a médica pediu para ela trocar a roupa lá. Quem disse que ela queria tirar a roupa perto de mim? Quem estava aqui acompanhando ela era eu, né? Que sou filho único. Quem levou ela no médico, levei para fazer uma cirurgia do olho. Outro bateu um elétrico, ela não queria não, né? Tirar a roupa. Eu digo, mãe, é difícil, eu tenho que deixar. Futuramente aí para frente, não, quem sabe, né? Tem que ser eu que vai cuidar da senhora, se eu ainda estiver vivo. Então, parece tudo conforme o que a doutora está falando, né? Tem o relato aqui do ouvinte, né? Filho único e a mãe não se sentiu confortável, né? Na hora do exame para trocar a roupa, né? Na frente do filho, né? E você é filho único, mas eu tenho pacientes que têm vários filhos e acabam um único, né? Sendo o responsável, que é aquele que às vezes não casou, ou então são vários homens e só uma mulher. E aí joga tudo pra mulher, né? Joga tudo pra mulher, então não pode. Então, qual é o conselho, a dica que eu dou pra vocês? Você que é filho único, você precisa de alguém pago, você precisa de um cuidador pago. E aí eu fico dizendo assim, contrata uma dama de companhia. Então, é uma menina que vai acompanhar, às vezes que vai dormir num quarto, que vai ajudar num banho, que vai às vezes numa consulta, então que vai entender, que vai ajudar numa medicação, porque por mais lúcido que seja, quando toma mais do que 5 comprimidos por dia, a adesão é irregular, os estudos já mostram isso. Você tem sua vida também, você deve ter sua família, suas preocupações, então acaba deixando algo a desejar, né? Porque a gente não consegue dar de conta de tudo ao mesmo tempo. E se der, vai ser por algum tempo e depois você vai estar doente, né? Porque a cabeça não aguenta, é muita pressão. Então, o conselho que eu dou é isso. E não diz que não vai ser abandono, porque tem filhos que acham que não, é minha obrigação cuidar, sim. Quando a gente contrata alguém para ajudar, não é que você está deixando de cuidar, você está pregando ajuda, você vai estar delegando uma função, você vai estar fiscalizando, você vai estar ali, mas muitas vezes no papel de filho. E aí, quando a gente se torna o cuidador principal, esse papel se inverte. E quando tem uma família muito grande, muitos filhos, faz escala. Então, assim, tem sempre aquele filho que é mais organizado, que é mais conforme. Então, ele pegou, são 5 filhos, faz a escala. De segunda a sexta, fulano fica em casa com os pais, dorme. No final de semana existe um outro rodízio. Quem não puder, dá o jeito, encontra uma outra pessoa, troca com algum outro irmão, é a responsabilidade. Se João tem que ficar na segunda, é responsabilidade de João. Se João não puder, João vai ter que dar um jeito de encontrar alguém para ficar na função dele naquele dia. Então, às vezes é preciso um conflito, um confronto, e por um tempo até se estabelecer as coisas. Mas depois que estabelece, fica tudo certo. E aí a gente pensa assim, que o idoso ele não sente, mas ele vê os filhos brigando, aí ele se sente culpado, aí por isso que ele esconde mais as coisas, ele não quer mais contar, ele vai sempre dizer que tá bem. Por quê? Porque ele não quer não é nem causando mais o incômodo, é porque ele tá vendo ali a desavença, como diz o outro, dos filhos, dos irmãos, e nenhum pai quer ver isso. Então, resolvam isso em particular e depois só mostra. Então, aquele ditado que diz que uma mãe é para 10 filhos e 10 filhos não é para uma mãe, a gente tem que esquecer isso. A gente tem que começar a dizer não, a gente tem que se organizar e tem que cuidar, porque é a obrigação, né?
É verdade. Não tem nem o que complementar. Perfeita a colocação da doutora. Tem um ouvinte aqui pra gente fechar, né? Mandou um áudio. Vamos ouvir aqui. Programa maravilhoso, doutora Marília Costa, muito bacana. Ela cuida do meu pai. Eu não tenho o que falar dessa mulher, sensacional. Depois que ela mudou muito a situação de muitos idosos. E eu sou uma idosa muito funcional, como diz. Eu tenho 66, eu participo a semana inteira de academia. Ela me conhece, Fátima Príncipe. Muito bem, Fátima. Um abraço. Um abraço. Dona Fátima é uma figura, uma pessoa incrível, muito ativa, muito disposta, cuida do pai que tem Alzheimer, cuidou da mãe. Então, assim, é uma luta, né? Mas ela entende da importância que ela se cuide também. Isso. Então, por mais que ela faça, ela procura a rede de apoio. E se não tem a rede de apoio de sangue e família, vamos procurar uma outra rede de apoio. Mas se não, a gente não consegue levar isso por muito tempo. Exatamente. Tem outro ouvinte aqui, Cátia Regina do Bom Jesus. Olha, eu sou filha única, né? E cuidei de minha mãe sozinha e sinto muita falta dela, né? Relatando também, conforme aquele ouvinte lá também trouxe, né? Essas informações. Doutora, pra gente fechar o programa, fica à vontade aí para mandar uma mensagem. Nós temos aí na próxima semana Natal, né? Então fica à vontade, lhe agradecer aqui de público pela parceria. Doutora Marília Costa é uma das profissionais que acredita nesse programa, e assim, ela sempre me repassa feedbacks, né? De que as pessoas ouviram, relataram, né? Que gostaram do conteúdo. E assim, eu fico muito feliz porque a proposta é essa, né? O programa tem mais de 10 anos já no ar, e que a proposta é justamente essa, né? É levar o conhecimento de uma forma leve, de uma forma compreensível, né? Para que as pessoas que estão do outro lado consigam, né, compreender e buscar ajuda, né? Profissional, a gente sempre coloca isso. Se tem uma coisa que a gente prega, que tudo, gente, nada substitui, né? A ida a um profissional capacitado, né, para resolver a sua demanda, né? Por isso que a gente traz esses profissionais. Então, aproveitar, doutora, para lhe agradecer por acreditar nesse projeto, né? E também esperar que continuemos a parceria em 2025, se Deus quiser. Amém. Então, fique à vontade, doutora, também, para poder aproveitar e desejar um feliz Natal aí para todo mundo, né? E feliz Ano Novo também. Isso. O que eu desejo é o que há de melhor para vocês que estão nos ouvindo, para os idosos, para os jovens, para os que estão aí no meio termo. Tá chegando as festas, né, comemorações, onde a gente vai confraternizar, onde a gente se preocupa muito em roupas, em comidas, em ceia. Isso tudo é válido, é muito importante. Mas a gente sempre tem que se preocupar, assim, como é que estamos, né? Como é que está a nossa saúde física e mental. Que a gente, tudo que tiver ao nosso alcance, que a gente faça hoje, que a gente abrace hoje, que a gente beije hoje, que a gente ame hoje, que se a gente está sentindo algo de diferente no nosso corpo, a gente procure resolver hoje. Não vai para o Google, porque você não consegue se automedicar, você vai ter problema. Então, a melhor coisa é que você se cuide como um todo, né? Que o projeto de 2025 se inicia hoje, no dia 21/12/2024, que é o presente que Deus nos dá todos os dias, que se chama hoje. Que a gente não fique pensando muito no amanhã, com esse excesso de futuro que nos traz tanta ansiedade, nem preso no passado, por exemplo, vivendo um luto eterno. Entender que algumas missões a gente se encerrou, cumpriu, e a gente sente a saudade, mas não dor, não culpa. E se existe culpa, dor, remorso, procurar resolver isso, porque isso traz um peso muito grande, traz um adoecimento muito grande. Então, que a gente comece a levar para 2025 o que for de bom. O que não for tão bom, a gente deixa. O que está no passado fica no passado, serve como aprendizado. E eu acredito muito no poder da palavra, né? Isso é bíblico também. A palavra tem o poder de edificar e a palavra tem o poder de destruir. Lancem palavras boas sobre você, sobre os seus. Declare bênçãos, declarem coisas boas. Não alimentem aquela palavra: eita, fulano é assim, fulano é assado. Não repita isso, porque quanto mais você fala, mais aquilo se torna uma verdade, mais aquilo cresce. Mas o contrário também é verdade. Quando você começa a declarar coisas boas, que seu ano vai ser próspero, que seu dia vai ser maravilhoso,
que você está vivendo o melhor dia, por mais difícil que seja, algo em você começa a mudar. Então, é isso que eu desejo para vocês, que vocês comecem a olhar as coisas talvez por um outro ângulo, por uma outra visão. Quando a gente foca no problema, a gente não consegue ver a solução que está do lado. Mas quando a gente deixa de olhar para o problema e talvez se conectar com pessoas que nos traz uma visão diferente, o fardo é mais leve. Então, a ciência já fala sobre o poder da fé, né, num processo de um adoecimento, num problema. Então, fortaleçam a fé de vocês. Busquem pessoas que estão num nível mais à frente para que eles possam falar, para que possam lhe trazer mais encorajamento. Porque a gente está vivendo dias difíceis, né? São muitas informações que a gente tem ao mesmo tempo. Então, eu digo que a gente está vivendo uma pandemia da saúde mental, muitas crises de ansiedade, de depressão, de insônia, de pânico, de tantas outras coisas, mas que a gente não normalize isso. Que a gente não normalize isso e que a gente vá em busca do melhor. Então, vivam, façam as melhores escolhas alimentares, movimentem o corpo de vocês, se conectem com pessoas boas, com pessoas que falam palavras boas e comecem a se desconectar de alguns lugares que não lhe influenciam de uma forma tão boa. É o que eu desejo para você no próspero ano e que comece a praticar isso hoje. Com certeza. Doutora, um forte abraço, viu? Muito obrigado. Tony, obrigada. Um forte abraço. Já vai para atendimento ainda hoje? Vou. Já vai. Tem umas intercorrências ali. Muito bem. Então, é a vida de médico, mas é assim mesmo. Obrigado mais uma vez pela parceria, né? E a gente deseja um bom final de semana. Aproveitar e mandar um abraço para Bruno também, que eu tenho certeza que ele está assistindo a gente, né? Tá, as meninas, né? Tá Estão lá. Hoje ele está cuidando das meninas. Muito bem. Né? Eu faço esse papel também, cuidar dos meninos. É assim mesmo. Valeu, gente. Forte abraço. Tá chegando o Padre Reginaldo Manzotti e a gente se encontra às 11 horas da manhã.